E vamos agora ouvir os comentaristas, né? Começando com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, uma instituição independente do Senado Federal, que está no seu 2º ano e que tem tido um papel importante de contraponto e análise da contabilidade pública. Nós vivemos hoje um momento de muita incerteza em relação ao processo de consolidação fiscal. O Brasil optou por um ajuste gradual, mas depois de 2 anos e meio, a gente chega num cenário ainda de dificuldade, em que as reformas são inconclusivas, né? E a principal reforma, o teto de gastos do governo, com grande dificuldade de continuar já a partir de 2019, né? E temos também um cenário de eleições muito incertas. Então, Felipe, você podia começar? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o nosso convidado externo, fez uma brilhante apresentação e nos trouxe pontos que, de fato, ajudam a pensar um pouco o contexto, né, em que o Brasil está inserido e a qualidade ou o tipo de ajuste fiscal que nós vamos ter de fazer, sobretudo a partir do ano que vem, com o novo governo eleito. Quero agradecer o convite ao professor Rubens Cisne, cumprimentá-lo também, e é sempre um prazer estar na Fundação Getúlio Vargas, que é um centro, né, que na sua missão tem como objetivo estimular o pensamento sobre o país, a formação de lideranças desde o seu nascimento. Sou egresso também da Fundação, em São Paulo, então é sempre um prazer poder estar aqui, cumprimentar o Gustavo Franco e a Adriana Fernandes, que é uma das jornalistas que tem feito um dos trabalhos mais detalhados e primorosos nessa questão fiscal. Bom, trouxe alguns pontos que dialogam com a apresentação do nosso principal expositor e que ajudam a pensar um pouco sobre o caso brasileiro, né? Na Instituição Fiscal Independente, a IFI, vinculada ao Senado Federal e criada em novembro de 2016, nós temos como objetivo, né, 4 metas, 4 dimensões. A primeira, que é estimar os parâmetros orçamentários, como a gente chama, PIB, inflação, juros, e ter cenários de curto, médio e longo prazo para poder atingir o segundo objetivo, que é projetar as variáveis fiscais, sobretudo a dívida pública, tentar mostrar em alguns cenários, nós temos 3, né, quando o Brasil vai conseguir atingir de novo a sustentabilidade da dívida em relação ao PIB. E o terceiro objetivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, fixado em lei, também é calcular o impacto de eventos que tenham efeito fiscal relevante, positivo ou negativo, reforma da Previdência, que tem um efeito positivo, e outras ações, reajustes salariais, que têm efeito negativo, e assim por diante. O quarto e último objetivo é acompanhar o cumprimento das metas fiscais. Eu costumo dizer que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, mas não tão pródigo em cumprir essas regras fiscais. O espírito da responsabilidade fiscal ainda não está espalhado na sociedade, ainda não faz parte da cabeça das pessoas. Esse é o principal desafio. O pano de fundo que nós temos aqui é um hiato do produto muito negativo, que é esse gráfico, menos 7,2%, e numa recuperação muito lenta, né? Nós estamos muito distantes ainda de fechar o hiato, é por isso que a inflação está muito baixa. Evidentemente que deve-se louvar o trabalho do Banco Central, no sentido de conseguir cumprir os objetivos, mas não dá para esquecer também essa dimensão da murcha, verdadeira murcha pela qual passou a economia brasileira nos últimos anos. No caso da IFE, nós tínhamos uma projeção de 2,7% de crescimento para esse ano e já estamos revisando para algo em torno de 1,5% a 2%. Na prévia que nós divulgamos é de 1,9%. A abertura do PIB também mostra dados bastante preocupantes. Pelo lado da oferta, há uma contribuição do setor de serviços mais elevada, mas o setor industrial ainda com uma contribuição bastante pequena. Quando a gente abre o lado da indústria, o PIB industrial,
A indústria de transformação tem apresentado alguma contribuição, sempre no acumulado em 4 trimestres, nessas desagregações que eu estou mostrando, mas ainda é uma recuperação muito gradual, muito lenta, né, que deve demorar a produzir efeitos sobre a arrecadação, como eu vou mostrar. Pelo lado da demanda, a notícia positiva é que há uma recuperação do consumo das famílias, mas os investimentos ainda numa trajetória muito tímida. Mercado de trabalho, né, e terminando essa parte inicial de contexto macro, vou passar para o que mais nos interessa, que é o lado fiscal, mas não dá para deixar de dizer que ainda também apresenta dados bastante negativos, sobretudo porque a taxa de ocupação na parte formal do mercado de trabalho continua apresentando queda em torno de 2 a 2,1%. A parte que se recupera, digamos assim, é o sem carteira assinada, né, o mercado informal de trabalho. A inflação é o dado positivo, né, que o Brasil tem a mostrar. Nós estamos muito abaixo das metas, evidentemente que não se brinca com fogo, mas é um dado que tranquiliza quando a gente observa, sobretudo a abertura, né, o setor de serviços, que sempre resiste muito à queda, também apresenta um grau bastante controlado. As taxas de juros, dessa vez, as quedas foram feitas de maneira mais sólida do que no último ciclo de redução em 2012. Então, é possível ver uma redução do juro real ex ante, o que deve produzir efeitos sobre o investimento, mas não é algo imediato, né? Porque também o quadro de incerteza, a confiança dos consumidores e dos investidores, dos próprios empresários, continua ainda bastante abalado. Nós traçamos 3 cenários na instituição fiscal independente. Eu circulei em vermelho os dados principais, que afetam bastante a equação de dinâmica da dívida pública, né, para que a gente possa, então, fazer os exercícios de simulação dos nossos 3 cenários para a dívida bruta em relação ao PIB. O crescimento no cenário base, que é o primeiro cenário, mais provável, é em torno de 2 a 2,5%, 2,3% no longo prazo. O horizonte de projeções é até 2030. Depois nós temos um cenário otimista, onde tem um crescimento bem mais alto, né, 3,5%, com um juro real bem mais baixo. E, finalmente, o cenário pessimista, que eu classifico como o segundo mais provável, onde o crescimento fica, no máximo, em torno de 1,5%, 1 a 1,5%, e os juros reais voltam a figurar na casa de 5,5% a 6%. Qual é a dinâmica fiscal que nós temos, né? Dado esse contexto macro, que eu rapidamente pincelei aqui, as receitas que tinham uma dinâmica em porcentagem do PIB bastante superior às despesas, até meados de 2013, início de 2014, essa dinâmica começou a mudar rapidamente. Os gastos como porcentagem do PIB subiram fortemente, né, e não houve um aumento dos investimentos, ao contrário, né, nós já tivemos, pegando um horizonte maior, na década de 70, investimentos, no caso do setor público federal, da ordem de 8% a 10% do PIB. Hoje, os investimentos totais do setor público não chegam a 2% do PIB, que é uma conta feita pelo IPEA e agora atualizada também pelo Rodrigo Orair, da nossa equipe, lá na IFE, que mostra isso, né? Um quadro bastante preocupante, porque o ajuste tem sido feito justamente nessas despesas que não deveriam ser cortadas, os investimentos públicos, dentro daquilo que a gente costuma chamar de discricionárias. Os gastos com pessoal, os cortes de ineficiências, como mostrou o nosso expositor antes dessa minha fala, eles não estão sendo cortados. Ao contrário, o gasto com pessoal que estava estacionado em 4% do PIB, agora já está em quase 4,5% do PIB. E as receitas, evidentemente, com aquele quadro macro que eu acabo de mostrar, despencaram, né? Essa recuperação que está sendo ensaiada agora nos últimos meses tem muito a ver com as receitas não recorrentes, concessões, os chamados refis, que são os programas de renegociação das dívidas tributárias, mas não uma recuperação ainda retumbante da arrecadação, em linha também com a recuperação que não é retumbante da atividade econômica.
Além do problema do gasto público, nós temos um outro problema, que é o gasto tributário, né, as renúncias fiscais. Hoje, as renúncias fiscais são superiores a 4% do PIB, quer dizer, 5 a 6 vezes aquilo que a gente gasta com investimentos. E o pior disso é que não há avaliação do impacto de cada real gasto com o Simples Nacional, com a Zona Franca, enfim, com uma série de programas e desonerações que vão sendo perpetuados ou criados sem uma avaliação de impacto. Essa é uma vertente que nós queremos, inclusive, começar a trabalhar mais fortemente lá na IFE. Estamos tentando trazer mais pessoas para começar a fazer esse tipo de avaliação com as técnicas econométricas adequadas, para começar a fornecer subsídios para os tomadores de decisão, né, e também colocar isso no debate público, como, aliás, vem fazendo o Banco Mundial com esses relatórios recentemente publicados. A dívida pública, como todos sabem, está numa trajetória monotonicamente crescente em qualquer indicador que a gente selecione. Aqui tem 4 indicadores, podem escolher aquele que mais lhe aprouver, porque no conceito do Banco Central, a gente sabe que o Banco Central, sendo menos conservador, ele não considera aquela carteira de títulos livres do Banco Central. Então, há uma distância significativa entre o indicador do Banco Central e o do FMI. Quando a gente quer comparar com outros países, o ideal, portanto, é pegar o indicador do FMI. Mas o nível da dívida, no nosso caso, do Banco Central, o indicador divulgado pelo BC, é de 75,9% do PIB. No final do ano passado era 74%. Nós estamos crescendo a uma taxa média de 0,5 ponto percentual do PIB ao mês. Quer dizer, o déficit que nós estamos ainda produzindo é cavalar, é muito grande. O tamanho do ajuste que precisa ser apresentado é aquele que nós vimos na primeira exposição, né, em torno de um incremento em torno de 6 a 7 pontos em relação ao déficit que nós temos hoje de menos 1,5 a menos 2, para que se possa atingir o objetivo de, em torno de 2023, 2024, reestabilizar a dívida pública. O resultado nominal, é preciso fazer justiça ao atual governo, melhorou, o resultado primário também. Agora, o que está por trás disso é uma forte contenção dos investimentos. Os investimentos estão caindo à razão de 30%. É muito preocupante, porque não dá para sustentar isso por mais de 1 ou 2 anos. As reformas estruturais que afetem o lado da despesa, não só a previdenciária, mas também alguma mudança que permita mudar a trajetória da despesa com o pessoal, e também aquilo que foi dito na primeira parte pelo Carlos, que é a necessidade de tomar medidas de melhoria da eficiência. Nós gastamos muito, mas não temos, repito, necessariamente instrumentos e a prática, né, de avaliar o impacto desses gastos. Aqui é um quadro para mostrar um pouco das regras fiscais. O Brasil tem hoje 2 principais regras, que são a regra do teto de gastos, recém-criada em 2016, constitucional, e a regra do primário, a meta de resultado primário. Pelas contas da IFE, o déficit primário esse ano, sem contar os juros, deve ficar em torno de 141,8 bilhões, o déficit primário. Põe aí mais 350 ou 400 bilhões de juros para ter o resultado fiscal total. A meta que foi estipulada, de 159 bi, deve ser cumprida. Na tabela da direita, o número está pequeno, mas eu falo para vocês, a distância que nós temos em relação ao teto ainda é significativa, tem aí um espaço de 15 bilhões, metade disso já foi corroído pelo subsídio recém-aprovado para o diesel, né, em resposta à crise que o país viveu recentemente. Sem juízo de valor, mas o efeito líquido sobre o resultado fiscal será em torno de 7 a 7,5 bilhões. Há que se discutir para o ano que vem o que vai ser feito. Nós vamos continuar com esse subsídio que foi inicialmente criado em caráter temporário, implicando mais custos, ou vamos conseguir interromper, né? Do lado da carga tributária, a meu ver, nós vamos precisar mexer também no sistema tributário. A reforma tributária, que é tão discutida há décadas, e todos os governos tentaram promover mudanças nessa matéria, mas mesmo o mais popular deles, que foi o governo Lula, não conseguiu avançar com um projeto relevante de reforma tributária. Agora que as coisas estão mais difíceis, talvez isso nos leve a uma agenda
do Executivo e do Congresso que consiga alterar um pouco essa questão. Um dado importante que eu gosto de mostrar é que a carga não está subindo, né, como alguns pensam. Ela é uma carga elevada, em torno de 32%, 33% do PIB, mas ela está estacionada já há vários anos, em razão da crise econômica, das baixas taxas de crescimento e também da mudança da matriz de produção do Brasil, da mudança setorial que nós temos passado, e um terceiro fator que é a política de desonerações, que também tem um forte impacto sobre a arrecadação do governo. Aqui é a carga tributária total, né, dos 3 entes de governo. E, para terminar, vou mostrar o cenário fiscal do resultado primário e o cenário para a dívida, encerrando a minha apresentação. O nosso cenário fiscal, aqui vamos olhar para a barra verde, a azul e a vermelha são os cenários alternativos, mas no caso da barra verde, que é o nosso cenário mais provável, nós só vamos voltar a gerar superávit primário em 2023. Isso se a idade mínima da Previdência for aprovada e se o mínimo de medidas forem tomadas do lado do gasto, do lado da despesa, né? Então, isso é muito preocupante. Nós estamos falando ainda de 5 anos gerando déficits primários e tendo que tomar medidas duras, né, e a sociedade incorporando esses custos para que se possa reconquistar a sustentabilidade da dívida pública. Qual é o espaço que a gente tem no Brasil para cortar despesas sem fazer as reformas? É quase nulo. Hoje, esse gráfico que nós calculamos lá na Instituição Fiscal Independente, e também as planilhas todas nós temos disponibilizado no site da IFI, vinculado ao Senado, ele é de 108 bilhões de reais. Isso é a margem fiscal. Dentro das despesas discricionárias, só tem 108 bilhões de reais para fazer ajuste. Para que se tenha ideia, o orçamento primário total é de 1 trilhão e 500 bilhões. Agora, dentro desses 108, tem cerca de 80 bi que é, digamos assim, incomprimível, né? Você não consegue reduzir, você não tem que apagar a luz dos ministérios, mandar o pessoal da limpeza embora, da segurança. Então, tem um pedaço dessa margem fiscal que é incomprimível. Se nós considerarmos esse 80 bi, sem nenhum ajuste pela inflação, já no ano que vem, 89 bi de margem fiscal menos 80, praticamente nada, né? 9 bilhões no orçamento de 1 trilhão e 500. Por isso, nós temos dito que a chance de rompimento do teto de gastos é altíssima. Claro que a própria Constituição, a Emenda 95, já prevê os gatilhos, que basicamente impedem qualquer tipo de medida que implique crescimento real do gasto, mas há que se pensar se isso será suficiente para produzir este ajuste, que é um ajuste de 4,42% do PIB, pontos percentuais do PIB, num horizonte aí de 2017 a 2030. Nós temos hoje 19,4%, 19,5% do PIB de despesas primárias, e isso teria que cair para 15% do PIB até 2030. Nunca antes na história desse país, para lembrar uma frase célebre, nós fizemos ajustes pelo lado da despesa desse tamanho. Se pegar de 87 para cá, em 87 a carga tributária estava ali em torno de 17% a 20% do PIB, hoje está em 32%. Todos os governos que se sucederam deixaram uma carga tributária maior do que receberam, né? Isso é um dado bastante peculiar. E qual é o resultado da história? O resumo da ópera é que a dívida, que é a curva azul, que é o nosso cenário base, ela ainda cresce dos atuais 75, 76 para 86,6% do PIB até 2023, 2024, e aí então estabiliza e começa a cair lentamente. Isso se nós fizermos todo aquele ajuste que é necessário, que eu acabei de mostrar. Se não fizermos, aí curva vermelha, cenário pessimista, a dívida atinge rapidamente o nível de 100% do PIB. Tecnicamente, não sei se nós podemos chamar de insolvência, mas certamente podemos chamar de um cenário de crescimento sistemático da dívida pública, que vai implicar mais pagamento de serviço de dívida, mais juros e menos espaço para financiar as políticas públicas. Quais os desafios e o que fazer, né? No próximo ano, o governo vai ter que enfrentar uma conjunção de fatores. A regra de ouro, que é aquela regra que diz que não se pode fazer dívida se não for para investimento. Essa nós temos descumprido sistematicamente desde que foi criada pela Constituição de 88, porque a nossa regra, a moda brasileira, permite que se contabilizem
transferências de lucros do Banco Central, por exemplo, agora, quando o câmbio sobe e a gente fica com esse ativo, reservas internacionais, mais valioso em reais, isso é contabilizado em dinheiro vivo e repassado para o Caixa Único, para a Conta Única do Tesouro, ajudando a cumprir a regra de ouro. Quando a gente faz essa limpeza e olha efetivamente o chamado resultado corrente das contas públicas, esse resultado já está muito negativo há bastante tempo, ou seja, nós estamos descumprindo a regra de ouro há muito tempo. Agora, mesmo a regra à moda brasileira, no ano que vem deve ser descumprida, na ausência das transferências do Banco Central e das transferências, as devoluções de recursos do BNDES. Soma-se a isso a questão do teto de gastos. Há que se ver o que o presidente ou a presidente eleito vão fazer em relação a esse iminente descumprimento do teto. E, além disso, outros problemas, né, como, por exemplo, a regra do salário mínimo, que, na presença de um teto rompido, não vai poder ser reeditada. O governo vai poder dar, no máximo, uma variação da inflação. Então, diante disso, o que nós temos dito é que os próximos governos vão precisar combinar uma série de medidas. Não há uma bala de prata, uma solução salvadora para resolver os problemas. Provavelmente vai ter de mexer no lado da Receita. Agora, é essencial que se busque fazer a reforma que afete o gasto obrigatório. Nós estamos postergando esse tipo de medida há muitos e muitos anos, e chegou o momento, né, nessa crise que nós estamos, de talvez começar a pensar efetivamente em conduzir as reformas estruturais, e de maneira legítima. Quer dizer, como fazer isso? Começar cortando na própria carne, por mais banal que isso possa parecer, mas isso tem um simbolismo, representa algo muito importante junto à sociedade, porque basta andar por Brasília para ver os excessos, as regalias, as mordomias e tudo que pode ser efetivamente combatido nesse sentido, para que, então, as reformas que importam possam ser tomadas. Muito obrigado, e é isso.